Muito bem, senhoras e senhores, chegou a hora de falarmos de uma das linhas mais amadas e adoradas da Samsung. Eu tô falando da linha M, que já está disponível na loja online Samsung e é conhecida aí por muitos como o matador de top de linhas, esse monstrão aqui, ó, que eu tenho em mãos, que é o Galaxy M54, e hoje eu vou contar aqui tudo o que você precisa saber sobre ele, que eu tenho certeza que você vai adorar. Em abril desse ano, a Samsung lançou a linha M e lançou dois aparelhos, né? O M14 e o M54, que é esse que eu tenho aqui e que eu vou falar hoje bastante para vocês. Para quem não conhece, uma das coisas importantes de falar da linha M é que é o seguinte, ela é uma das mais queridas da Samsung porque ela une aí preços acessíveis, né? A gente tem bons preços dentro desses aparelhos e a gente tem um aparelho aqui que, na real, muita gente que utiliza se questiona sobre eu preciso ou não de um top de linha. Por quê? Porque ele tem uma câmera muito boa, porque ele tem processamento muito forte, porque ele tem uma tela muito boa, muito forte, com muitas qualidades. Todos esses detalhes que eu vou abordar aqui no vídeo, eles vão te mostrar o seguinte: se você prefere um aparelho com um preço acessível, mas que te entregue toda essa potência que eu vou falar aqui, com certeza o M54 vai ser a escolha certa para você. Bom, então para começar eu vou falar para vocês aqui da tela, que eu já vou pedir aqui, ó, para vocês darem uma olhada na tela de 6.7 polegadas que ele tem. Uma tela que a gente tem um visual super bonito, ela responde muito bem às cores, ela tem um tamanho legal, o design bem legal, as bordas finas. Então você tem o maior aproveitamento do aparelho aqui possível. Então já é um detalhe que para mim chama muita atenção. Quando for para ver filme, para ver série, ver essas coisas todas aqui no smartphone, fica muito bom. Eu, por exemplo, estou na rua, às vezes quero ver um jogo de futebol e aí eu consigo ver muito bem. Jogar fica muito bom também, ver YouTube fica muito bom. Então você já tem essa coisa da tela ser grande e responder muito bem. Então é um detalhe que chama muita atenção. Além de tudo, a tela chega a 120 Hz, que é uma coisa que a Samsung traz que é muito boa. Então você tem uma navegação super fluida com ela, vai bem liso, tudo acontece aqui de uma forma bem dinâmica. Mas uma das coisas que eu acho muito linda nesse aparelho é o design dele, o acabamento dele. Para começar, eu quero mostrar para vocês aqui a cor. Tem essa cor aqui, que é o Dark Blue, né, que é um azul escuro, e ele tem o Silver também. E quando a gente olha assim, você vê que ele faz uma reflexão legal, ele tem uma coisa bem bonita assim, que eu acho que se destaca bastante. As câmeras estão aqui, ó, super discretas, não sei se vocês lembram, nas versões anteriores tinha uma caixinha, uma box aqui. Eles tiraram isso para deixar mais liso e eu achei que ficou bem mais bonito assim. Nas laterais, Samsung segue o seu modelo, né? Então você tem uma lateral lisa aqui com uma entradinha para cartão que também é super discreta. Embaixo, a conexão USB-C, esse furinho aqui que é o microfone e a caixinha de som. Do outro lado, você tem o leitor de digital para abrir o aparelho, que também é um botão, você escolhe como você quer desbloquear o seu aparelho. E o volume aqui aumenta e diminui, que também serve para outras funções. E aí agora a gente vai chegar naquele momento onde eu vou te explicar por que eu tô falando tanto que o M54 é um smartphone para quem quer um preço acessível, mas com uma performance aí de top de linha. A gente precisa falar das câmeras dele. Para começar então, eu preciso te apresentar as três câmeras aqui, que eu já mostrei como ficam bem posicionadas. A gente tem essa do meio de 108 megapixels, a gente tem essa ultra wide aqui de 8 megapixels, que é aquela para fazer os planos abertos, botar vários elementos na foto, e a macro de 2 megapixels, que pega o detalhe das coisas, vai te aproximar mais dos detalhes de cada uma das suas fotos. E uma das coisas importantes de falar sobre essas câmeras aqui é que a Samsung, além de ter câmeras potentes, o hardware ser muito potente, o software por trás também é uma coisa que a Samsung traz e que faz toda a diferença. Então a Samsung utiliza uma inteligência artificial para te ajudar nas fotos. Então você acaba tirando fotos melhores, fotos que parecem muito profissionais. E para terminar, eu não poderia deixar de falar da câmera de selfie, que tem 32 megapixels e parece assim, sabe aquela coisa que a gente sempre teve de a câmera traseira é muito melhor? Então a gente começa a chegar num lugar onde a gente não percebe mais isso. E além disso tudo, ele ainda tem um zoom de 10 vezes, então você consegue ali chegar mais próximo de alguns elementos, ajustar um pouquinho
o quadro, a composição que você quer. Você tem, enfim, um monte de funcionalidade que essa câmera aqui, esse conjunto de câmeras, na verdade, vai te entregar para que as suas fotos fiquem lindas. Mas aí você tá me perguntando, e na parte de vídeos? Porque eu gosto de filmar, eu gosto de fazer muita filmagem. Então eu vou te falar, temos aqui também um aparelho que não te decepciona, pelo contrário, ele te impressiona. Ele filma em 4K, então você já fica garantido com isso, sem problema nenhum. E eu, por exemplo, tenho um problema que sempre que eu vou filmar alguma coisa, eu tremo muito, fica aqueles vídeos muito tremidos, eu não gosto. Mas a Samsung traz uma estabilização também, que você tem ali, você consegue fazer filmagens em movimentos, muitas coisas assim, e você nem sente, porque a estabilização já faz essa segurança para você, e aí você filma em alta qualidade, você escolhe se você bota em 60 FPS, 30 FPS, que às vezes você pode nem saber o que eu tô falando aqui, mas vai por mim, vai fazer muita diferença no vídeo que você vai fazer, e aí quando você postar lá nas redes sociais, você vai tirar uma bela de uma onda. Mas e quando a gente fala de performance, também estamos entrando naquele cruzamento ali de preço acessível com performance de top de linha. E eu acho que a gente pode separar em 4 elementos aqui para falar. Então a gente vai falar de memória, de armazenamento, de processador e de bateria. Então a primeira coisa que eu acho que é importante dessas para falar é a memória. Ele tem 8 GB de memória e ele tem a tecnologia RAM Plus, que é uma tecnologia da Samsung, que você cria uma memória virtual. Então você bota o aparelho para funcionar mais rápido, mais liso, mais fluido, você não tem travamento, os aplicativos não demoram para abrir. Outra coisa é o armazenamento dele. Você pode escolher a versão de 128 GB ou de 256 GB, já é muita coisa, mas com o cartãozinho de memória aqui, você pode expandir até 1 TB, o que é maravilhoso, sensacional. A bateria dele é um grande diferencial também. Os Androids, né, que tem dentro dos aparelhos da Samsung, sempre tem a assistência do aparelho e bateria. Então isso aqui é uma coisa que te permite ter o smartphone sempre funcionando na melhor performance dele. Tá vendo? Tá ótimo aqui no momento, mas às vezes ele fala que tá bom, tá médio, tá ruim, e aí você vai limpar aqui, ele faz uma limpeza para você, tá? Na bateria aqui, a gente tem a economia de energia também, que é uma funcionalidade que faz a bateria durar muito tempo, ó. Por exemplo, tá com 3,16, eu cliquei aqui, a economia de energia foi para 4 dias e 15 horas restantes. Eu estou falando de 4 dias de bateria durando. Estamos falando de uma bateria aí que ela pode durar com uso pesado até 2 dias. É muito, muito impressionante a bateria dele. Agora, é claro que uma hora você vai precisar carregar, porque a Samsung ainda não desenvolveu uma bateria infinita, né? Ainda. E a Samsung, como vocês já sabem, conta com o carregamento super rápido também. Você vai ter muita segurança no uso do seu dia a dia, você pode ficar tranquilo que você não vai ser deixado na mão, você não vai ser deixada na mão por causa de uma bateria do seu smartphone com o M54. E no processamento, né, ele tem um processador aqui muito poderoso também, que aguenta aí suas tarefas do dia a dia, aguenta, sabe, aquela coisa de abrir o aplicativo de mensagem, trocou para o aplicativo de rede social, já olhou um aplicativo de e-mail, procurou uma coisa ali no Google. Então você tem todas essas funções que você vai usando do seu smartphone e ele aguenta sem problema nenhum. Se você gosta de jogar, que nem eu, ele também aguenta, roda tudo lisinho, sem problema nenhum. Isso é uma das coisas que no dia a dia, às vezes parece que não, mas é super importante você ter um smartphone com um processador igual ao do M54. Então é isso, senhoras e senhores, eu apresentei para vocês aqui o M54, que é a escolha certa para quem quer o custo-benefício com uma performance de alto nível. Então, preço acessível dentro de um aparelho que parece premium, né? Ele não vou dizer que ele compete com o top de linha, mas ele conversa ali com as melhores coisas que você tem no top de linha. Você vai escolher o M54. Entra aí, www.samsung.com.br ou acessa o app Loja Online Samsung, escolhe a cor que você prefere e aí sai desfilando e tirando onda com o seu Galaxy M54.